pessoas da internet, eu sou a Mari e hoje, aqui no Fuscazil, nós vamos falar da terrível e da temível imigração. Alguns vídeos atrás que você vai encontrar em um card por aqui, assim, ou ali, sei lá, não, puta que pariu, eu falei um pouquinho sobre os documentos e das possíveis formas que você tem para sair aí do Brasil e vir para Portugal de forma legal. Mas uma coisa que todo mundo tem me perguntado muito é: e a imigração? Primeiro fato é, se você tá vindo para Portugal de forma legal, não tem por que temer a imigração. É muito importante que você saiba quais são os seus deveres para você apresentar a documentação correta e saiba também quais são os seus direitos, porque caso algo seja questionado, você tem que estar ali com tudo na ponta da língua para poder argumentar e conseguir a sua entrada aqui no país. Existem algumas coisinhas que podem te ajudar nesse processo. A primeira delas é a chamada carta convite. Essa carta convite é quando um cidadão que já reside em Portugal, que tem autorização de residência ou que tem o cartão cidadão, ele faz uma carta para você e basicamente nessa carta ele se torna responsável seu durante o período que você vai estar por aqui. A carta convite, ela basicamente diz que esse cidadão que vai assinar, que está te convidando, é seu responsável aqui em Portugal. No período que você for ficar aqui, ele vai ser seu responsável por essa carta, inclusive fiscalmente, financeiramente, se tiver algum problema, eles vão nele. Quando você tem essa carta, você não precisa nem do comprovante de hospedagem, porque é como se você fosse ficar na casa dessa pessoa que está te convidando, sacou? Não adianta ser uma pessoa que está aqui legal, tá bom? Ela tem que colocar um documento válido em Portugal, senão não vai valer de nada essa carta convite. Outra coisa que te ajuda, se você não tem a carta convite, ou mesmo se você tiver, é ter em mãos impresso a reserva do seu hotel ou do seu Airbnb. Ter reserva de onde você vai ficar, de pelo menos uma semana. Mesmo que você venha com tempo indeterminado, não sabe exatamente, vai viajar por vários lugares, mas tenha em mãos pelo menos a reserva de 7 dias. Isso é fundamental para que eles saibam que você está chegando aqui, você tem pelo menos um planejamento mínimo de onde você vai ficar na próxima semana. Se você está chegando aqui sem já ter o visto lá no seu passaporte, é muito importante que você tenha sua passagem de volta. Se você não tiver ela, provavelmente você vai ter problemas na hora de embarcar lá no Brasil. Algumas companhias aéreas não permitem que você embarque, então você tem que ter a papelada do seu visto, de toda a documentação que você está tentando providenciar, ou você tem que ter essa passagem de volta, senão eles não vão deixar você embarcar, ok? Um item obrigatório também para você embarcar e passar pela imigração é o seguro-saúde, que no caso eu já falei nesse outro vídeo aqui, que o seguro-saúde pode ser substituído pelo PB4. Esse PB4 é um documento que tá na sua mão na hora de passar pela imigração. Sem ele ou sem a seguro-saúde você não vai entrar, é um item obrigatório. Outra coisa que facilita muito é você conseguir comprovar renda já na hora de entrar. Tem limite para o dinheiro em cash que você pode transportar, mas ter, sei lá, uma certa quantia em mãos é muito importante. Algumas pessoas recomendam que você entre também com um extrato bancário emitido na última semana, esteja com um extrato do seu cartão de viagem, aqueles travel cards lá. Não importa se tá só com cartão não, tá? Você tem que provar que tem dinheiro nele. Então é importante você ter um extrato ou alguma coisa disso. Provar que você tem dinheiro é outra coisa fundamental. O que eu posso falar sobre a minha experiência e sobre de pessoas muito próximas que eu sei exatamente o que aconteceu nesse processo? Vai ser super facilitado se você já tiver o visto de trabalho e residência quando você vier pra cá. Se você tiver com visto, eles vão olhar no seu passaporte, você vai passar assim, ó, voando. Não vão querer saber nada. Se você está tentando vir como turista para depois pedir as coisas aqui, as coisas vão ser um pouquinho mais complicadas sim na imigração. É muito importante que você tenha em mente exatamente aquilo que você veio fazer aqui, por que você veio fazer aqui, todas as justificativas possíveis de todas as perguntas inimagináveis que talvez eles possam te fazer. É muito importante que você não fique gaguejando lá na hora de demonstrando que você está com medo ou está ressabiado. Porque aquilo que eu disse, quem não deve, não tem. Se você não tem nada a dever, não tem por que você ficar com medo. Por isso que é muito importante você ter tudo aqui, ó, na cabeça. Aonde você vai ficar, quem você conhece, até mesmo ter conhecimento sobre a pessoa que está te enviando a carta convite. Quem é essa pessoa? Onde que ela mora? Por que ela está te recebendo? Sabe, é importante você ter toda narrada a sua história para não ter problema e não gerarem questionamento. Agora uma coisa é fato, doa quem doer, pode vir me dar porrada que mulheres viajando sozinha terão mais problemas sim. Quando você está viajando com o seu marido ou com outro cara, tá tudo bem. Se você é uma mulher que está viajando sozinha, você vai enfrentar mais preconceito sim. Eu conheço casos de pessoas muito próximas que era mulher, estava sozinha, não estava nem querendo vir para morar aqui, estava com passagem de ida e volta, com hospedagem, com dinheiro, com tudo, e simplesmente foi barrada. Porque a gente tem aquela boa e velha história de que o quê? Brasileira é puta. Então se você é mulher, você tem que se preocupar muito mais
tem que ter todos os documentos muito certinho e ter tudo que você precisa e imaginável e mais um pouco. Porque vai ser difícil sim, porque existe preconceito sim. Fato é que a gente vai estar lidando com pessoas. A gente tem que entender que quem está trabalhando na imigração, ele está sendo pago justamente para analisar se você merece ou não entrar aqui. Por isso que é importante você ter toda a documentação, você saber dos seus deveres, você saber dos seus direitos, e você ter a história sua, o que você vai fazer, ter todas as perguntas respondidas. Óbvio que vai depender muito da sorte de quem vai te atender, se a pessoa está de bom humor, se a pessoa tá feliz, se a pessoa não tá feliz, porque querendo ou não, isso vai influenciar, apesar de que não deveria. A imigração sempre vai ser uma surpresa para todo mundo. Por isso que eu falo, se você tá vindo de forma legal, cara, não precisa se preocupar. O que você precisa mesmo é ter todas as respostas de todas as possíveis perguntas que o pessoal da imigração pode querer te fazer. Então pense em todas as possibilidades, por mais mirabolante que possa ser a pergunta, que possa parecer, você tem que saber responder ela. Por isso que eu falo, venha, estuda o que você vai fazer, saiba onde você vai ficar, saiba onde você vai estudar, saiba onde você vai trabalhar, saiba informações da sua empresa, tudo você tem que ter aqui, ó, na cabeça, porque ali na hora o estresse sobe, você fica apavorado, e isso que não pode acontecer. Você tem que estar tudo ali, ó, memorizadinho, que vai dar tudo certo. Então é isso, para não se esquecer, sejam tranquilos, respirem fundo, saibam dos seus direitos e dos seus deveres, tenham em mente muito bem todo o seu trajeto dentro do país. Essas 3 coisinhas são as fundamentais e as essenciais para você conseguir passar pela imigração sem problema nenhum. E aí, quando você pisar na Europa, faz que nem eu, dá um grito! Ai, Jesus, vai, passamos, caralho, passamos, Senhor! Porra, caralho! Porque eu não podia dar uma cambalhota, porque eu fiquei com vergonha, entendeu? É tipo isso. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar aquelas coisas que a gente fala sempre. E me segue aqui no Instagram, que eu sei que tava meio abandonado, mas agora eu prometo que eu não vou deixar ele mais desatualizado, tá bom? Um beijo e até o próximo Fusca Azul.